Senhor esteja convosco. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará um dos outros, os cabritos à sua esquerda e as ovelhas à sua direita. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa e sem roupa te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhe responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes da Central FM, queridos irmãos das redes sociais, querido povo santo de Deus Pai, hoje nós celebramos o Cristo Rei do Universo. E qual o significado dessa festa de hoje para todos nós cristãos? Quando nós celebramos o Cristo Rei do Universo, nós estamos celebrando a nossa criação renovada pelos méritos da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, na verdade, em uma palavra, em Cristo nós somos recriados, já que todas as coisas foram feitas por Ele. Quando Deus Pai criou o mundo, a obra dele não foi uma obra sozinha, mas a obra de Deus Pai foi uma obra comunitária, porque na verdade Deus Pai fez o mundo com a ajuda do Filho e do Espírito Santo. E quando Deus Pai criou o homem da terra, ele tinha uma forma, e essa forma era Jesus de Nazaré. Façamos o homem segundo a nossa imagem e segundo a nossa semelhança. Façamos. Nós somos criados pelo coração da Trindade, com o único modelo, Jesus o Filho. O nosso projeto inicial é o projeto do Filho. E Deus soprou em nós o seu Espírito, nos deu o ânimo, a vida, a esperança. Por isso que o apóstolo Paulo dizia com muita solicitude: Cristo foi gerado, todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Em Cristo, todas as coisas subsistem. Pois bem, embora os seres humanos, nós, de acordo com a nossa liberdade, procuramos dizer não ao projeto de Deus, simbolizados na imagem de Adão e Eva pela desobediência, assim Deus continua a nos procurar. Se nós temos o ser humano decaído por causa da desobediência, nós temos esse Deus que veio ao encontro como um pastor supremo
para buscar o nosso coração. João Paul Sartre dizia o seguinte, que o eu é o pastor do ser, o eu que conduz, o eu que apacenta. Jesus se torna o pastor do nosso ser, o pastor da nossa alma, porque Ele vem ao encontro de todas as ovelhas, Ele vem ao encontro de todo aquele que o procura de coração sincero. Por isso que nós ouvimos na primeira leitura do livro de Ezequiel, que Ele é o pastor de nossa vida. Ele vem ao encontro para nos resgatar. Dito isso, queridos irmãos, em Cristo todas as coisas foram recriadas. O livro dos Atos dos Apóstolos nos dizia que nele nós movemos, existimos e somos. Pois bem, agora como entender esse reinado de Jesus? Nós não podemos entender esse reinado de Jesus desvinculado de sua história. Por isso, a palavra que eu irei utilizar se chama kenosis, traduzindo em português, aniquilamento amoroso. Primeiro, o aniquilamento amoroso de Jesus foi o mistério da encarnação. Primeiro, esvaziamento. Jesus saiu de sua condição divina e assumiu a nossa humanidade. Antigamente existia uma falácia que dizia o seguinte, que todo homem quer ser rei, e todo rei quer ser Deus, somente Deus quis ser homem. Então o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. É isso que nos narra o Evangelho de João no capítulo 1. A luz habitou entre nós. Deus veio armar a sua casa no meio de nós. Ele veio armar a sua casa no meio de nós através do Filho de Jesus. Von Balthasar, um grande teólogo holandês, dizia o seguinte, que a única forma de Deus nos salvar por dentro era fazendo-se carne, para experimentar aquilo que você e eu experimentamos na nossa vida. É isso mesmo que você ouviu. Aquilo que nós experimentamos em nossa vida. As nossas alegrias, as nossas tristezas, as nossas dificuldades, as nossas tribulações, os nossos problemas de saúde, as nossas frustrações. Tudo isso foi assumido pelo coração de Jesus Cristo. A tal passo que uma das passagens mais belas que nós temos é quando Jesus Cristo chora a morte de seu amigo Lázaro. A tal passo que Leonardo Boff dizia o seguinte, tão humano que Jesus era, só podia ser divino. Então, o primeiro esvaziamento de Jesus foi ter assumido essa realidade humana, decaída pelo pecado. Aquele que não tinha pecador, se fez um pecador para resgatar o nosso coração, para resgatar a nossa alma, para resgatar o nosso ser. Este é o mistério da encarnação. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Segundo a kenosis, segundo o aniquilamento de Jesus, é o aniquilamento do serviço. Quando Jesus, ele proclama o livro do profeta Isaías na sinagoga, dizendo o seguinte, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para a missão, para levar a boa notícia de salvação aos pobres, aos pequenos e os marginalizados. Hoje aconteceu o cumprimento dessa profecia. Você pode conferir em Lucas capítulo 4, versículo 16, quando Jesus inicia a missão, e a missão de Jesus não é senão outra, a pregação do reino de Deus. E o conteúdo da pregação do reino de Deus é a transformação do ser humano por dentro, porque não é possível criar uma estrutura nova sem que o ser humano seja renovado pelo Espírito. Por isso que nós entendemos aquele diálogo de Jesus com Nicodemos.
É necessário que cada um renasça do alto para contemplar a glória de Deus Pai. Dito isso, queridos irmãos, Jesus Cristo sempre se colocou numa atitude de serviço. Ele fez uma aliança com aqueles que eram necessitados. Ele se tornou um pecador para fazer com que esses pecadores pudessem ser superados nesse grande preconceito que a sociedade impunha daquela época. Jesus se tornou um leproso ao tocar nos leprosos. Ele se fez excluindo para nos incluir. Essa é a imagem de serviço de Jesus Cristo. Ele nos ensinou que a palavra de Deus não é uma teoria, mas é uma prática, a tal passo que ele diz o seguinte, ele vai nos dizer, rezai por aqueles que vos perseguem, ame seus inimigos. Jesus vai nos ensinar que o serviço ao reino de Deus é um compromisso de amor para com os pequenos. Por isso que nós ouvimos nessa leitura do Santo Evangelho, quando Jesus nos diz o critério do nosso julgamento. Eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. E aí então os justos perguntarão, Senhor, quando te vimos nestas situações? Ele vai nos dizer o seguinte, em verdade vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que fizestes. Então o serviço dele foi um serviço profundamente belo. Agora é interessante que percebamos que Jesus sempre olhou o ser humano como sendo sagrado. Terceira queimose de Jesus. Terceiro aniquilamento de Jesus. Esvaziamento de Jesus. O esvaziamento do martírio. Jesus passou por inúmeros conflitos. O maior conflito que Jesus passou foi o conflito da Galileia. Quando, após a multiplicação dos pães, Jesus percebeu que aquelas pessoas que estavam ali com ele só queriam o pão. Na verdade, Jesus percebeu que aquelas pessoas que estavam com ele só estavam procurando os próprios interesses. E aí então Jesus começa a afirmar a proposta do reino de Deus, a proposta da cruz, a proposta do sofrimento. E aí muitos ouvintes começaram a sair e a deixar Jesus a sós. A tal passo que Jesus ficou profundamente comovido e irado com aquela situação, que ele diz aos seus apóstolos, por que vocês não vão embora também? Aí os apóstolos respondem, Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Olha que interessante. E aí, depois disso, Jesus começou a passar o martírio. E começou a compreender que o essencial não era fazer tantos milagres, mas era levar as pessoas a buscar a força transformadora de suas palavras. No momento no qual Jesus vai rezar, antes de ser preso, ele passou por tanto sofrimento na alma, que esse sofrimento gerou lágrimas de sangue. E aqueles que eram chamados a vigiar em oração com ele, dormiram. E naquele momento Jesus diz o seguinte, Pai, afasta de mim esse cálice. E logo ele se submete à vontade de Deus. Não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Todos abandonaram Jesus, exceto aqueles que eram considerados pecadores, que foram destinatários do amor de Jesus, exceto a mãe de Jesus e o único discípulo, aquele que mais amava, João. Na cruz, nós temos o trono glorioso de Jesus, porque na cruz acontece o último esvaziamento, o esvaziamento da sua própria vida. Olha que interessante. E por ser obediente, ele nos trouxe a vida.
porque nós somos resgatados com Ele, como dizia a segunda leitura que nós ouvimos no dia de hoje. Pois bem, o último resultado de Jesus não foi a humilhação, mas a última conclusão da vida de Jesus é a ressurreição. O que significa celebrar então para nós Cristo Rei do Universo? Significa também passar pelos 3 movimentos de esvaziamento que Jesus passou. 3 movimentos kenóticos de aniquilamento. Primeira realidade, a saída de nós mesmos. Precisamos superar os nossos orgulhos, precisamos superar os nossos preconceitos, precisamos superar as nossas iniquidades, para que olhemos para as pessoas como território santo, para que olhemos para as pessoas sem ter um conceito pré-determinado. Isso nos leva ao esvaziamento de nosso orgulho. O nosso orgulho precisa ser curado, precisa ser sanado, porque o nosso orgulho nos impede de nos colocar numa atitude de igualdade e solidariedade para com as pessoas. Primeira kenosis, aniquilamento que eu e você vamos passar, é o aniquilamento do nosso prestígio, da superação do nosso orgulho, para que estejamos com os pés fitos em uma realidade. O melhor lugar onde nós estamos é o aqui e agora. O melhor trabalho é aquele trabalho que você tem. A melhor esposa é a esposa que você tem. O melhor esposo é aquele que você tem. Compreender que é no hoje que nós encontramos a salvação. Mas precisamos sair dos nossos conceitos pré-determinados para abraçarmos o outro como igualdade. Segundo movimento que nós vamos passar de esvaziamento é o aniquilamento do serviço. Precisamos olhar o outro a partir dos olhos de Jesus. Não fazer a caridade pela caridade, mas realizarmos a caridade porque Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou que o amor é a norma suprema da nossa vida. Assim como Ele lavou os pés dos discípulos, assim também nós somos chamados a lavar os pés uns dos outros. Na verdade, em uma palavra, nós precisamos aprender a cuidar um dos outros. Cuidar, isso mesmo que você entendeu. A experiência do cuidado significa estar atento às necessidades, estar atento às dificuldades, estar atento ao coração das pessoas. Essa é a atitude de serviço. Pois bem, também nós vamos passar pelo último esvaziamento, que é o martírio, as nossas podas. Para que uma árvore possa produzir frutos, é necessário que você faça as podas no tempo certo. A vida vai nos podando, viu, gente? E toda poda é sofrida, viu? Toda poda. No livro do Eclesiástico, capítulo 2, versículo 5, diz o seguinte: assim como o ouro é provado pelo fogo, assim nós seremos provados pelo cadinho da humilhação. Mas quando nós compreendemos que é o Senhor que está à nossa frente, que o Senhor que caminha conosco, embora passemos pelo vale escuro da morte, como nós ouvimos no Salmo do Bom Pastor, nós iremos aceitar essas podas, essas correções que Deus nos faz, para que produzamos frutos. Isso é necessário que todo problema que aparece para você, você se coloque numa atitude não de vítima desses problemas, mas numa atitude superior. Porque você tem um Deus maior do que tudo. E esses problemas irão potencializar todos os seus dons para que você possa resolvê-los com carinho e solicitude. Não há crescimento sem reconciliação com os problemas. Coloque isso no seu coração. Mas a última palavra para nós também não é a morte, mas a ressurreição. Quando nós entendemos as podas de Deus, o carinho de Deus para conosco, no tempo oportuno, nós iremos observar o processo de maturidade. Aí você pode olhar lá que uma fruta que você tira
da árvore frutífera, se você não respeitar o tempo dela, o fruto não será bom. Assim também nós temos o nosso tempo de maturidade. E esse tempo de maturidade é o hoje da nossa história. Portanto, hoje, ao celebrarmos Cristo como Rei do Universo, nós queremos superar todas as nossas dificuldades nele. Nós queremos celebrar que tudo foi criado e recriado para ele. Queremos celebrar a nossa feição divina que habita dentro de nós. Terminando a minha pregação, todo mundo foi salvo por ele. Teilhard de Chardin, um grande pesquisador, cientista, que foi padre, dizia o seguinte, que hoje nós celebramos a missa cósmica. O que é a missa cósmica? Onde toda a criação apresenta o louvor de Deus. A terra-mãe é o altar do Senhor Deus. A terra-mãe é o altar da nossa existência. É nela que nós, com os nossos sacrifícios, procuramos nos assemelhar ao sacrifício de Jesus. É no altar da nossa existência, que é dessa terra, da nossa história, que nós somos chamados a prestar um grande culto de louvor ao Senhor Deus. A terra é o altar, onde o humano e o divino se fazem presentes de uma forma plena. Portanto, ao celebrarmos essa Eucaristia, queremos celebrar não um rei triunfante, mas nós queremos celebrar um rei que se fez tudo para todos, para ganhar a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo,